Bom, eu vou explicar como funciona o Virtual True Speed. O Virtual True Speed é uma ferramenta virtualizada, né, de um servidor, onde eu posso realizar um teste desde um laptop, de uma máquina, apontando a esse servidor e testar baseado numa norma chamada RFC 6349, banda, latência e possibilidade de máximo MTU. Então, para acessar, basicamente, o que eu tenho que fazer é acessar o servidor. Então, nesse exemplo, eu estou com o servidor a esse endereço, e nesse endereço eu vou colocar como o meu login e senha. Nesse caso, isso seria como se o cara do NOC, ou seja, o testador, estivesse criando uma URL, ou seja, um link, para que a pessoa, o cliente que está reclamando de problema de banda, descarregue o programa e execute o teste. Né? Então, para eu fazer, eu tenho que colocar o nome do técnico. Então, vou colocar o meu nome, preencher informações de nome e e-mail. E, a partir daí, eu coloco a configuração que o cliente contratou. Então, por exemplo, 30 mega e 50 mega de downstream. Esses campos aqui eu posso deixar em default, né? No campo superior são os dados do cliente. E um ponto importante também é você colocar em Run Saturation Window, que ele vai tentar realizar múltiplas sessões TCP, de modo a tentar chegar à banda máxima do cliente. Então, uma vez configurado todos esses pontos, eu tenho que vir aqui, gerar a URL e copiar essa URL e mandar via e-mail, instant messages, WhatsApp, qualquer que seja a ferramenta de comunicação com o seu cliente. O seu cliente ele vai receber esse link, ele vai abrir o Chrome e vai copiar esse link na sua máquina. Como primeiro passo, ele vai instalar gerar uma instalação desse instalador inicial. Como eu já tenho, né, eu vou para o segundo passo, que é executar o teste. Então, ele vai baixar um arquivinho de configuração para esse executável, onde uma vez que eu abro esse executável, ele já inicia o processo de teste. Então, ele vai se conectar ao servidor, né? Uma vez que conectado a esse servidor, ele vai começar a executar o teste de banda, né? Onde esse primeiro teste que ele faz um teste verificando o máximo MTU que tem na rede, então ele está apontando no servidor que está localizado no data center, e depois ele vai testar a latência, que é chamado de round trip time. Então, ele executa um teste de latência para verificar essa latência e, por fim, finalizando, ele começa a testar a banda, né, verificando taxas de upstream e taxas de downstream. Então, eu tenho uma latência, por exemplo, um MTU de praticamente 1452, que é de segmento, cerca de 1500 de MTU, na verdade, tem uma latência de 10 milissegundos e, no meu caso aqui, uma banda que eu contratei de 30 mega, eu estou chegando mais ou menos na faixa de 20 megas em camada, 20 mega em camada 1, como pode ver aqui, 15, 16, 17, e 16 mega em camada 4. E esse aqui ele vai fazer o saturation window, que ele vai tentar chegar à banda máxima. Como vocês podem ver pelo Windows, né, pelo Task Manager do Windows, ele está batendo aí no máximo 15, 16 mega de upstream. E aí, uma vez que ele executa o teste de upstream, ele realiza e vai fazer o teste de downstream, verificando assim quanto que tem de banda em downstream. Então, uma banda que eu tenho contratada aqui é 50 mega,
Hoje, ele está chegando aí no máximo a 20 mega em camada 1 e mais ou menos aí 18, 20, como vocês podem ver, 20 mega em camada. Aqui ele mostra em camada 4, em TCP. Então sempre tem que agregar um pouquinho mais de valor para realizar isso em camada 1. E além disso, aí ele vai testar aqui o saturation window para verificar como está como está se encontrando num cenário de múltiplas sessões TCP. E uma vez executado o teste, ele gera esse relatório para o cliente, indicando quanto de banda, essas informações. Então, para quem é o técnico, ele vai, né, ter acesso a esse campo, que é ao teste status, onde uma vez que o cliente faz o teste, ele vai aparecer aqui o status do teste e de que forma está, onde daí eu posso visualizar o teste executado. Então, por exemplo, aqui ele finalizou o teste, né? E aí uma vez que eu vou aqui dar um refresh e vou em ao teste status, ele vai ver que já terminou. Então, uma vez que eu visualizo, eu tenho aqui o teste de upstream configurado, down e quanto que bateu de banda. E aí, a partir daí, eu posso gerar o relatório, visualizar o relatório e ter as informações do cliente que ele tem a visão e informações de diagnósticos e, além disso, informações de do que qual seria a máquina do cliente, o que ele está operando, né? Então, por exemplo, essa minha máquina, a máquina do cliente, eu tô com um Core i7, com 8 GB de RAM, com Windows 8, então eu posso ter quantidade de CPU que bateu a máquina do cliente e verificar os processos que estão correndo no cliente. Então, por exemplo, ele tem um Skype rodando, um download rodando, um antivírus e assim sucessivamente.